Então, vamos entrar aí nessa terceira mensagem sobre a questão do sofrimento. Quarta, perdão. De certa forma, nós tivemos três, né? Porque uma a gente dividiu, virou duas, não deu para terminar em um dia só. Claro, irmãos, que essas mensagens que nós tivemos aqui, por exemplo, o que eu vou abordar hoje sobre a questão do sofrimento, nós podemos fazer uma série só dentro desse âmbito que eu vou mencionar hoje, né? Mas eu acho que é uma boa oportunidade de você ser inicializado em alguma coisa que você pode continuar buscando, cavando o seu poço, estudando mais, o Espírito de Deus vai te levando mais fundo, com certeza. Mas acredito que foi bom as outras que nós tivemos. Você pode revisar indo lá no YouTube, no canal da Comunidade de Atos TV, se inscrevendo e também compartilhando. Olha esse texto, irmãos. A gente pode ler esse texto e ir embora para casa. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Misericórdia. Só cabra macho igual Paulo que tinha condição de escrever uma coisa dessa, inspirado pelo Espírito. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo Jesus, mas também de sofrer por Ele. Olha que interessante o que Paulo diz. Lembra que nas outras mensagens eu mencionei que a gente baseou essa série em João 16:33, quando eu já mencionei várias vezes aqui que o próprio Jesus, a própria verdade disse, no mundo tereis aflições. Então Jesus fez uma afirmação. Nós vimos isso, nós precisamos saber lidar com a questão do sofrimento, porque ele vai existir sempre. Não é que nós temos que ser um para-raio de sofrimento, não é isso também que a Bíblia está nos levando. Eu sou um sofredor, tenho que sofrer, nasci para sofrer, não é isso. Não é ser um perseguidor de sofrimento, pelo contrário, né? A gente viu que muito sofrimento que a gente acaba tendo não era nem para ter tido, porque a gente falou demais, a gente se intrometeu no que não deveria, enfim, uma série de coisas. Então, até na última quarta, nós falamos sobre a questão da sabedoria que Deus nos dá, para nós então lidarmos com os sofrimentos. E a máxima que nós chegamos é, enfrente os sofrimentos. Não iluda, não finja, não maqueie. Tem um sofrimento, tem alguma área da sua vida que tem aflição, tribulação, angústia, né? Em frente, veja o que é isso, busque sabedoria de Deus para avaliar a causa do problema, enfim, não vamos rever tudo. Mas, o que nós trabalhamos até aqui, de certa forma nós falamos sobre o sofrimento, vamos usar esse termo, natural. Nós vimos que lá na origem do pecado, né, que por causa do pecado de Adão, a morte entrou no mundo, então automaticamente todos morrem em Adão, não é isso? Então, nós vimos que a ordem das coisas foi alterada. Então, a gente está sujeito à morte, em todos os aspectos, né? Então, nós falamos sobre essa questão do sofrimento no âmbito natural, podemos dizer assim. Não é? Lembra que eu mencionei que, de uma certa forma, essa criação, a humanidade, foi entregue a uma ordem natural, de decadência, de corrupção, de morte, após o pecado. Não é que Deus está lá no trono, esqueceu a humanidade, abandonou, não é isso. Mas, em certa medida, nós estamos sujeitos às ordens, às coisas naturais que esse mundo passa, se apresenta para nós. Então, nós falamos dentro do âmbito do sofrimento natural, vamos chamar assim, né? Hoje, concluindo essa série, nós vamos falar sobre o sofrimento que nós podemos mencionar, dar um nome a ele como sofrimento espiritual, para ficar bem claro a compreensão do que eu quero caminhar nessa noite, tá certo? Usando esse texto de Filipenses 1:29, onde Paulo está dizendo que foi nos dado o privilégio de sofrer por Cristo. Então, se existe um sofrimento por Jesus, automaticamente é um sofrimento espiritual. Nós podemos usar essa linguagem, que não é nenhum erro. Se nos foi dado o privilégio de sofrer por Jesus, por Cristo, pelo seu reino, nós podemos chamar esse sofrimento de um sofrimento bom, de um sofrimento necessário, né? Bom entre aspas. Mas o propósito desse sofrimento, dessa adversidade, dessa tribulação, dessa angústia, é nos fazer ganhar Cristo, é nos fazer sofrer por Jesus. Então, a melhor causa que poderia ter de algum tipo de sofrimento seria pelo nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é nisso que eu quero caminhar essa noite aqui com você, tá bom?
Então, irmãos, esse texto, nós usamos ele então como ponto de partida para que essa compreensão desse sofrimento necessário, desse sofrimento que nos acrescenta muita coisa, que nos dá um prêmio, certo? Então nós vamos usar alguns textos aqui para fundamentar o que eu acabei de mencionar, dizendo que existe então esse sofrimento espiritual, com o cunho, com o objetivo espiritual, de nos acrescentar no âmbito espiritual, de nos fortalecer no espírito e de nos fazer ganhar um prêmio que é Cristo. Tá bom? Tá dando para compreender, irmãos, que eu estou caminhando? Então vamos lá, vamos falar sobre o fundamento do sofrimento espiritual. Abra sua Bíblia comigo em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses. Falei bonito agora, hein? Como pregador, bonito. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 4 e 5. Vocês viram o João Pedro abrindo a reunião hoje, bem tradicional, né? Se fosse eu gritando, mãozinha no bolso. Até esqueceu que o microfone é para amplificar a voz, né? Vamos lá, 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 4. Preste bastante atenção nesses dois versos, que eles são muito importantes para a gente ter essa compreensão a respeito desse sofrimento espiritual. Por essa razão, por essa causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Então Paulo está falando, dando um elogio à igreja dos Tessalonicenses, entre outras igrejas, Corinto, Éfeso, Colossos, entre outras igrejas que Paulo cobria, que Paulo cooperava, ele está dando um joia, um aval, um carimbo de aprovação para os Tessalonicenses. Por quê? Porque eles estavam perseverando e mostrando fé e perseverança, né, diante de todas as perseguições e tribulações que eles estavam suportando. Aí ele fala no verso 5, essas perseguições e tribulações que vocês estão suportando, dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Então, clareou aquilo que eu estou falando essa noite? Clareou, né? Então, irmãos, existem tribulações e perseguições, aflições, que eu e você devemos enfrentar, porque foi nos dado o privilégio de sofrer para o Cristo, que mostram, que revelam o justo juízo de Deus e a vontade, a decisão do coração de Deus de que nós sejamos dignos, achados dignos de entrarmos e usufruirmos do seu reino. Ou seja, em outras palavras, o próprio Deus, na decisão da sua vontade, Ele nos permite sermos provados por tribulações e provações que nos aprimoram, que nos aperfeiçoam, que nos ensinam muitas coisas, de maneira que nos faça aptos a fazermos parte do seu reino vindouro. E Paulo, então, vai elogiar a igreja de Tessalonicenses porque eles estavam demonstrando perseverança e fé diante de todas as tribulações e perseguições que estavam enfrentando, que mostrava que eles então estavam respondendo à vontade de Deus que eles fizessem parte do seu reino. É disso que nós estamos falando aqui essa noite. É disso que Paulo também, falando aos Filipenses, fala em Filipenses 1:29, que foi nos dado o privilégio. Por que privilégio? Em outras versões foi graça, foi nos dada a graça de sofrer por Cristo. Justamente porque esses sofrimentos que o Senhor nos permite passar, Ele é uma escola para nós. É o que eu chamo de escola do Espírito. Porque o Espírito de Deus está aperfeiçoando o nosso espírito. E vocês já me ouviram ensinar isso milhões de vezes, que a salvação não é o fim em si mesmo. Quando nós decidimos nossa vida por Cristo, quando nós decidimos responder ao amor de Deus, ao sacrifício de Jesus na cruz, isso é o início de um processo, é a porta de entrada
onde vai começar um processo de aperfeiçoamento, um processo de amadurecimento, um processo de santificação, um processo de troca de natureza, onde o velho homem está cada dia morrendo e o novo homem em Cristo Jesus está sendo gerado em nós. E nós estamos sendo cada vez mais, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o propósito de nós estarmos exatamente aqui nessa reunião hoje. Isso é uma coisa que nós precisamos ter clareza. Então, essas tribulações, sofrimentos que o Senhor nos permite, lembre-se que a Bíblia diz que Ele não nos dá provações além do que nós podemos suportar. Eu acho tão interessante o senso de humor de Deus, que a gente é muito PhD em justificação, em justificativas, em argumentos. Senhor, eu não aguento. Aí a Bíblia já fala, mentira, porque Deus não dá provação maior do que a gente pode suportar. Então assim, não tem, gente. Não tem lugar para mimimi, para, sabe, essas coisas. Então o Senhor é tão bom, por isso que o texto está dizendo que isso revela o justo juízo de Deus e revela a vontade dEle que a gente seja participante, que seja encontrado como digno de estar no seu reino. Então o Senhor usa tribulações e provações para que nós possamos, então, estar aptos a estar no seu reino. Eu estou usando esse texto para fundamentar essa questão do sofrimento dentro do âmbito espiritual. Que o Senhor é bom em nos aperfeiçoar por meio de algumas provações, tribulações, para que nós possamos entrar da maneira correta no seu reino. E isso, irmãos, tem um sentido. Uma coisa que nós precisamos entender, que é o pano de fundo da existência humana e do dia a dia da Terra ao longo dos séculos, das eras, é que existe o reino da luz e o reino das trevas. Existe o reino de Deus e o reino do Deus desse mundo, Satanás. Então, quando Adão decidiu desobedecer a ordem expressa de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele inicializou a humanidade na rebelião de Satanás. Então, se você ler a carta de Paulo aos Efésios, você vai ver que ele fala sobre isso. Que nós, antes de sermos encontrados por Jesus, nós também estávamos debaixo do espírito de desobediência que opera naqueles que não estão no Senhor Jesus. Então, irmãos, na nossa natureza caída, há uma essência de desobediência. Há uma predisposição dessa desobediência que nós herdamos de Adão, quando ele se associou a Satanás na rebelião contra o Criador. Então, quando nós olhamos para os sofrimentos, tribulações, nesse prisma que eu estou fundamentando hoje, que Deus quer nos aperfeiçoar, quer nos ensinar a obediência para que então nós possamos estar aptos a entrar no seu reino, nós precisamos entender que o aspecto do reino dos céus hoje é estabelecer esse reino em nós, dentro de nós, naqueles que vão reinar com Cristo, literalmente sobre essa terra no período do milênio. Então você não pode subjugar uma rebelião com pessoas rebeldes. Então Jesus está nos provando, Jesus está nos ensinando a obediência, Jesus está pelo seu Espírito, através de provações, tribulações, algumas aflições necessárias que a gente passe para que nós possamos aprender a obediência. Se você for em Hebreus capítulo 5, verso 7, mas especificamente no verso 8, a Bíblia diz que Jesus, sendo filho de Deus, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Então Jesus é o segundo Adão. Jesus é o homem perfeito. É o homem que é o padrão que eu e você precisamos nos tornar. Então Jesus foi provado também em todas as coisas. Jesus aprendeu a obediência por meio da sua perseverança em todos os sofrimentos e angústia que ele enfrentou quando o homem aqui na terra. Vocês estão entendendo isso? Então é nesse contexto que nós estamos também. É nesse contexto que o Senhor usa adversidades e situações dessa vida para nos aperfeiçoar, para nos ensinar a obedecer, para nos ensinar a amar a Deus acima de todas as coisas, acima de circunstâncias, para fundamentar uma fé sólida e viva em nós. Então, é nisso que nós estamos caminhando hoje.
Por exemplo, Hebreus capítulo 12, verso 7. Hebreus capítulo 12, verso 7. Nós estamos mostrando e fundamentando aqui os sofrimentos no âmbito espiritual. Ou, em outras palavras, nós podemos falar, entre aspas, o bom sofrimento. Filipenses 1, 29. Pois foi-nos dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Todo mundo achou Hebreus 12, 7? Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Então, esse texto é mais um texto que nos traz luz ao entendimento. Eu estou conectando esse texto com 2 Tessalonicenses 1, 4 e 5, ok? Trazendo cada vez mais fundamento ao entendimento que nós precisamos ver. Isso não significa, irmãos, que toda tribulação e provação que a gente passe seja nesse âmbito espiritual. Aí você precisa ter sabedoria espiritual, você precisa ter discernimento espiritual, você precisa andar no Espírito para compreender quando você está passando pela escola do Espírito, quando você está sendo aperfeiçoado, quando você está sendo provado por Deus para você aprender e crescer em alguma área da sua vida, no sentido da sua fé, do seu conhecimento de Deus, tá certo? Da sua perseverança. Mas então eu estou só falando a respeito desse cenário. Então esse texto de Hebreus 12, 7 é mais um texto que nos dá a clareza de que nós devemos suportar as dificuldades, reconhecendo as mesmas como disciplina. Disciplina, irmãos, diz respeito a treinamento, se você for no original. Então a igreja de Jesus é treinando os santos para o reino. Entendeu? Então, suporta as dificuldades, entendendo, enxergando as mesmas como disciplina, como treinamento. Pois Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Então esse texto, essa expressão, qual filho, esse paralelo, esse exemplo que o escritor da carta aos Hebreus faz, em relação às dificuldades que Deus usa para nos disciplinar, nos treinar, nos amadurecer, porque esse treinamento aqui é um treinamento de criança, então é ensinar a criança o caminho que deve andar, né? É isso que o original está dizendo. Olha que interessante isso. Aí ele já faz um paralelo com a educação de pai para filho. E aí, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Todo mundo que é pai aqui sabe disso aqui de forma clara. Por isso que ele fala, qual pai que não educa o filho, que não disciplina o filho, que não ensina o filho as coisas como deve ser? E esse ensinamento, essa educação não passa por castigo? Não passa por disciplina? Não passa por correção? Sem dúvida alguma. Então é necessário nós passarmos por algumas provações para que nós sejamos amadurecidos, treinados pelo próprio Espírito de Deus, em várias áreas que nós temos da nossa vida que precisam ser aperfeiçoadas, que precisam, porque, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, talvez em alguma área da sua vida você já aprendeu obediência, você já foi aprovado, você já aprendeu o que tinha que aprender, mas talvez em outra não. Nós precisávamos inverter o entendimento das coisas. Às vezes a gente tem alguma área da nossa vida, por exemplo, vamos dar um exemplo, finanças, que passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, a gente não experimenta um rompimento, a gente não vê um avanço, a gente não vê um progresso, a gente não vê um aumento de sabedoria para administrar as finanças, sempre está no vermelho, sempre está devendo, sempre tem alguma coisa errada. Aí, ao invés de murmurar, ao invés de botar a culpa no capeta, ao invés de parar para fazer uma campanha, para Deus dar uma bênção, sabe, tem um grilo aí, não tem? Ok. Então, nós deveríamos ver a coisa da maneira correta. Espera aí, o Senhor está me dando algum ensinamento, algum exercício nessa área, e eu ainda não consegui ser aprovado, então eu preciso parar e, espera aí,
avaliar a mim mesmo, a minha própria vida, buscar o Espírito de Deus, buscar as Escrituras, para que eu possa ter, então, o entendimento correto do que está acontecendo. Estão entendendo, irmão? Então, qual pai que não disciplina o filho? Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Então, Deus é tão bom comigo e com você, e Ele é nosso pai, que Ele não quer que a gente fique de fora do seu reino, irmãos. Ele não quer que a gente perca a nossa herança, como Esaú fez. Lembra que o próprio escritor aos Hebreus, aqui no capítulo 12, mais à frente, ele fala sobre isso. Tanto é que ele vai chegar no exemplo de Esaú. Deus é tão bom, nosso Pai é tão bom, que Ele não quer que a gente perca a herança que nos foi dada em Cristo Jesus. Então, por Ele conhecer e saber que nós estamos em um processo, Ele sempre vai nos disciplinar, porque Ele é o Pai que corrige o filho a quem ama. Por isso que o próprio escritor dessa carta aos Hebreus continua dizendo: ora, se a correção, se a disciplina é para os filhos, e nós não queremos ser disciplinados, então nós não somos filhos legítimos, nós somos filhos bastardos. Olha que interessante isso, gente. Ou seja, nós precisamos aprender a ser provados pelo Senhor, porque foi nos dado o privilégio de não apenas crer em Jesus, mas também sofrer por Ele. Tessalonicenses, eu elogio vocês diante das outras igrejas, porque as tribulações e provações que vocês estão enfrentando e suportando mostram o justo juízo de Deus e a vontade dEle que vocês sejam dignos do seu reino. Então nós precisamos compreender isso. Por exemplo, quando Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e me siga. Quando Ele fala de nós tomarmos a nossa cruz a cada dia, o que representava a cruz para Jesus? A cruz para Jesus era o propósito do Pai para Ele, era a missão, era aquilo que o Pai havia determinado para Ele. Jesus nasceu e Jesus sabia que Ele havia vindo nesse mundo como homem para morrer na cruz, morrer pelo pecado do homem, reconciliar o homem com Deus, justificar a humanidade com o seu sangue. Então a cruz para Jesus representava o propósito de Deus, era a expressão do propósito do Pai para Ele. Então quando Jesus fala comigo, com você, que se nós queremos ser discípulos dele, nós devemos negar a nós mesmos, tomar a cada dia a nossa cruz e segui-lo, Jesus não está dizendo que a cada dia nós vamos ter que pegar a cruz, ir lá para o Gólgota e ser crucificado, literalmente. Ele está dizendo que você tem que abraçar o propósito que o Pai confiou para você. Todos os dias, você tem que ter como alvo principal, porque não foi isso que Jesus viveu quanto homem, o alvo principal dele era fazer a vontade do Pai. Então, irmãos, o sofrimento espiritual não está ligado só a sofrimento literalmente. Sofrer alguma coisa, ficar internado, ficar no leito, sabe, qualquer coisa desse tipo. Não é somente isso. O âmbito, o sentido de nós tomarmos a nossa cruz e seguir a Jesus a cada dia, é nós abraçarmos com maior prioridade da nossa vida, todos os dias, o propósito do Pai para nós. O propósito do Pai para nós é que sejamos amadurecidos, aperfeiçoados para reinar com Cristo, para entrarmos no seu reino, para sermos co-herdeiro com Cristo. Ou seja, automaticamente aquele que decide caminhar com Deus de maneira verdadeira, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fiel a Jesus, amando a Deus acima de todas as coisas, fazendo a vontade de Deus, cumprindo a palavra de Deus, guardando os seus mandamentos, inevitavelmente, irmãos, nós vamos sofrer embates, nós vamos sofrer oposição dessa era, desse mundo, que a realidade do que nós vivemos é completamente oposta do que é a realidade desses dias, desse mundo. Estão compreendendo isso? Então não é só uma provação de sofrimento, literalmente. É a sua decisão de andar com Deus. É a sua renúncia desse mundo, das coisas desse mundo, do pecado, da carne, sabe? Agradar a Deus antes de agradar a homens, enfim. Então tudo isso, andar na contramão desse mundo. Lembra que Paulo ensinou, Romanos 12, verso 2? Que nós não nos conformar, não tomar forma desse mundo, mas nos renovar através da renovação do nosso entendimento. Então, irmãos, é viver fora da caixa
do Deus dessa era. Isso vai trazer provação, isso vai trazer aperto. Jesus falou, caminho estreito, caminho apertado, caminho de aflições no original, de angústias. Então nós precisamos ter essa compreensão. Avançando aí, Hebreus capítulo 12, verso 10, continua dizendo uma coisa interessante. Hebreus 12, verso 10. Ele vem fazendo um paralelo da paternidade natural com a paternidade divina. Aí ele vai no verso 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Lembra que eu falei da questão da rebelião? Que lá no nosso velho homem, irmãos, que até quando nós tivermos esse corpo aqui corruptível, essa velha natureza vai estar por aí. Por isso que é mortificar a carne, é mortificar o velho homem. Então, o Senhor nos disciplina para o nosso bem. Por isso que eu estou fundamentando a minha palavra em relação que foi nos dado o privilégio de sofrer por Cristo. Então nós estamos chamando isso de sofrimento bom, necessário. Deus, Ele nos ama ao ponto de nos disciplinar para o nosso bem. Para quê? Com o propósito de nós sermos participantes da sua natureza divina, nos tornarmos como Jesus. Isso é muito poderoso, irmãos. É como Paulo falou para a igreja dos Gálatas: eu sinto dores, eu sofro dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, até que Cristo os ocupe totalmente o ser. É nesse processo que eu e você estamos. Da vida de Jesus, nos tomar completamente a maneira de pensar de Jesus, a maneira de falar, de ouvir, de ver, de agir, de reagir. Isso eleva o nosso padrão, né, irmãos? Por que nós somos igreja? Por que nós fazemos o que fazemos? Isso é muito poderoso. Então, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade, ou da sua natureza divina. No dia de Cristo, irmãos, aqueles que se tornaram o máximo possível semelhante a Jesus, é que vão receber o galardão correspondente a isso. E o tempo é nosso inimigo, então a gente tem que correr. E essa corrida não é contra o irmão, é contra eu mesmo, é contra você mesmo. Isso é muito forte. Ok, então nós fizemos esse fundamento a respeito do sofrimento espiritual, tá certo? Usando esses textos. Ficou claro isso, irmãos? Posso seguir? Ok. Todo mundo compreendeu que existe esse sofrimento bom. Deus nos corrige para o nosso bem. Foi nos dado o privilégio de sofrer por Cristo, não só apenas crer nele, mas sofrer por ele. Tá bom? Então fundamentamos isso. E já que é verdade que também existe o sofrimento bom, que existe a aprovação para o nosso bem, que existe a disciplina do Senhor, suporta as dificuldades, Hebreus 12, 7, suporta as dificuldades como disciplina. Então, já que é fato que também existe, que Deus nos provê para o nosso bem, algumas provações para nos disciplinar, para nos aperfeiçoar, para nos treinar, para nos aprimorar o espírito, a fé, o entendimento espiritual, as motivações, tudo mais. Existe uma chave que nós precisamos obter para responder da maneira correta a respeito disso. E essa chave é a perseverança. Perseverança. Perseverança, irmãos, isso aqui é uma chave extremamente importante, fundamental para a caminhada com Jesus, para avivamento. Perseverança, constância, permanência. Então vamos ver sobre isso. Olha que Jesus fala em Lucas 21.
Lucas 21, verso 19. Lucas 21, verso 19. É perseverando que vocês obterão a vida. Olha o próprio Jesus, a verdade, o nosso Senhor falando, irmãos, que foi exatamente isso que Jesus viveu como homem, gente. Jesus é o exemplo, Jesus é o padrão. Por isso que Paulo falou, eu prossigo para o alvo, o pleno conhecimento de Cristo, ou seja, eu preciso ser como Jesus. É perseverando, Jesus está nos dando essa chave, está nos ensinando, nos dando um exemplo. É perseverando que nós vamos obter a vida. Em outras versões, fala que nós vamos salvar a nossa alma, ganhar a nossa alma, enfim. É perseverando, é permanecendo, é sendo constante, é persistindo, é permanecendo que nós vamos herdar a salvação, herdar a eternidade. Então isso é um fato, isso é um fundamento, isso é um alicerce que Jesus estabelece. É uma lei. Se os sofrimentos espirituais, que nós estamos chamando aqui, existem para o nosso bem, nós temos que entender isso, porque quanto mais a gente faz pirraça, quanto mais a gente resiste às provações que o Senhor nos dá para o nosso bem, porque Ele é nosso Pai que nos disciplina, que nos treina, mais atrasado a gente fica no nosso processo. Mais lento fica o nosso processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual, gente. Então, se existe essa verdade no nosso espírito, automaticamente nós precisamos ter perseverança. Porque é perseverando que nós vamos obter a vida eterna, a eternidade com Deus, o galardão em Cristo Jesus, o reino de Deus. É perseverando. O próprio Jesus está falando, Jesus está afirmando, irmãos, é perseverando, é constância, é permanecendo, é decisão, é não sair do lugar, é permanecer, perseverar, que nós obtemos a vida. Amém? Então, com isso, nós vamos em Tiago, capítulo 5, verso 10. O ponto, irmãos, é que quando nós somos inicializados na vida da igreja, na vida do corpo de Cristo, quando nós somos inicializados no reino de Deus, não tem plano B, não tem rota de fuga, não tem escape, não tem saída de emergência. Jesus falou, quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino. Não está apto para o reino. Então Jesus está nos ensinando, se nós queremos chegar ao fim, nós precisamos perseverar. Porque no mundo nós vamos ter aflições, porque o nosso Pai nos prova, nos corrige, nos disciplina. O fogo de Deus opera em nós, irmãos, nos aprimorando, nos refinando. Então nós precisamos o quê? Perseverar. Ou seja, quando essas provações vêm, o nosso papel é perseverar, é permanecer. Vamos lá, eu vou ser aprovado nisso. Olha o que diz Tiago, capítulo 5, verso 10. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento, como exemplo de perseverança, persistência, permanência diante dos sofrimentos. A gente não ama Jeremias, Isaías, Samuel, Davi, Moisés, todos os grandes homens de Deus, todos os patriarcas, Abraão. A gente ama, admira, a gente prega, a gente estuda, a gente lê. Sabe o que era o lance da vida deles? Perseverança. Eles não desistiram, eles não negaram, eles não voltaram atrás. Por isso que Tiago está dando esse ensinamento para nós. Irmãos, tenham como exemplo, como padrão, os profetas que falaram em nome do Senhor, como exemplo de paciência, de perseverança, de persistência, diante dos sofrimentos. Foi isso que deu a eles um galardão, foi isso que deu a eles uma herança. Foi isso que os fez
conhecer o Senhor, amar o Senhor, crer no Senhor da maneira correta. Voltando em Hebreus capítulo 11, no famoso capítulo aí que fala, sobre esses profetas, sobre esses pais, sobre esses antigos na fé, que se tornaram um exemplo para nós. Estou falando sobre perseverança como chave para o aperfeiçoamento, amém? Hebreus 11, 32 a 39, texto muito conhecido. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Por que eu estou usando esse texto para falar a respeito de perseverança? Estou conectando com Tiago 5,10, falando para nós que nós devemos ter como exemplo os profetas que falaram em nome do Senhor. Esse cenário dessa galeria dos heróis da fé, eles foram heróis porque eles permaneceram. Eles foram aprimorados, eles foram aperfeiçoados, eles foram inseridos num galardão de reinar com o Senhor, de ser parte do reino de Deus, porque diante de todos esses cenários eles permaneceram, eles persistiram, eles perseveraram. Eles aprenderam obediência, eles aprenderam a amar o Senhor, a guardar o testemunho do Senhor, a honrar o nome do Senhor. Tanto é que Hebreus capítulo 12, verso 1 diz o quê? Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós, eu e você, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que testemunhas são essas? Todo esse cenário que eu acabei de ler aqui. Se nós estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas, ou seja, de pessoas que disseram, nós fomos provados, nós fomos cerrados ao meio, nós passamos pelo fio da espada, nós andamos errantes, necessitados, nós enfrentamos exércitos, nós fomos postos à prova, e nós perseveramos, nós vencemos, vocês também podem. Eles estão nos ensinando a perseverar. Eles estão nos ensinando a passar pelo processo de aperfeiçoamento e amadurecimento. Eles estão nos ensinando que o nosso Pai é bom e nos disciplina para o nosso bem, para que nós possamos ser participantes da sua santidade, do seu reino, da sua vida. Então, se nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aí o escritor aos Hebreus pega e coloca Jesus como esse padrão para nós. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, suportou a oposição, perseverou, permaneceu, obedeceu, foi fiel até o fim, e até a morte de cruz. Ou seja, irmãos, nós estamos sendo encorajados pelas Escrituras, nós estamos sendo ensinados pelas Escrituras, que nós devemos entender que o sofrimento segundo Deus traz para nós aperfeiçoamento, nos aprova, nos ensina, nos amadurece, nos ensina a obediência, nos faz aptos a participar da herança dos santos, nos faz aptos a estarmos providos
quando nós chegarmos no reino eterno do Senhor. É perseverando que nós vamos obter a vida. É perseverando que nós vamos vencer, que nós vamos estar com Cristo. Ou seja, irmãos, as Escrituras não nos iludem. As Escrituras não nos pregam uma vida de facilidades evangélicas, de bem-estar evangélico. Eu já preguei sobre isso aqui. O ponto não é que nós somos chamados, como eu já falei, para sermos os sofredores, só viver morto, atribulado, depressivo. Não, não é isso. Nós temos que achar nosso lugar de satisfação e completude em Cristo. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é nosso esconderijo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Como Paulo fala em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 11, até o verso 13, quando ele diz: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância, tendo muito ou tendo pouco. Mas o ponto é que nós, irmãos, enquanto estivermos nesse corpo, enquanto estivermos nesse processo de aperfeiçoamento que dura até o dia de Cristo, quando Jesus se manifestar de novo, nós vamos ser provados. E o que as Escrituras nos ensinam como chave é que nós devemos perseverar, permanecer. Na escola do Espírito, no processo do fogo, o que você tem que fazer, irmãos, é permanecer. Deixa queimar. Está queimando? Deixa queimar. O Senhor faz isso para que nós sejamos aperfeiçoados, refinados, purificados. Sejamos participantes da sua natureza, da sua santidade. Lembra que nós lemos a carta aos Tessalonicenses? Isso mostra que Deus quer que vocês sejam achados dignos de participar do seu reino. Deus é bom. Ele nos corrige para o nosso bem. Ele nos ensina a disciplina. Ele nos treina, porque Ele sabe que o reino dele não é para crianças, bebês espirituais. É para os maduros. É para o Espírito dos santos aperfeiçoados. Então nós precisamos passar por isso. Nós precisamos ser treinados, nós precisamos ser aperfeiçoados, nós precisamos ser corrigidos, nós precisamos aprender a obedecer por meio dos sofrimentos. Foi assim que o nosso Senhor Jesus aprendeu a obediência, porque Ele, diante dos sofrimentos, das tribulações, da resistência dos judeus, da perseguição dos líderes religiosos, Ele permaneceu, Ele perseverou. Não negocie, meu irmão, não deixe a natureza pecaminosa trazer a essência da rebelião, que é resistir à correção e à disciplina do Senhor, que é resistir ao governo de Deus sobre a sua vida. Se submeta ao processo do Espírito, se submeta, porque o Espírito é quem nos convence, é o Espírito de Deus que nos leva a toda a verdade, e isso passa pelo processo de tribulações, de angústias, de provações, e Deus não nos dá provações além do que nós podemos suportar. É exatamente o exemplo de um pai para um filho. Eu não vou dar um castigo para a Alice além do que ela pode suportar. Mas eu a amo tanto que eu não vou deixar ela continuar com um equívoco, uma maneira de pensar e de ver as coisas errada, que vai fazer ela sofrer danos, que vai fazer ela não ser participante da minha natureza, do meu lar. Eu vou corrigir até o fim. Porque eu a amo. Então quando eu falo não para ela é porque eu sei que aquilo não é bom. Não é? Não parte o coração, vê chorando, você não, respira fundo, você fica que o coração quer derreter, mas fala, não pode, não pode. Aí ela quer ver o desenho que está na moda, eu falo, não pode, não pode. Porque não, eu sei que não faz bem, vai ensinar valores e coisas que não é para ela, que ela não deve. Então, o pai faz isso para o filho. E Deus é o nosso Pai. Então, se você tem um equívoco de querer que Deus fale sim para você para tudo, irmão, talvez você seja um filho bastardo e não um filho legítimo. Nós precisamos compreender essas coisas.
O Espírito do Senhor está nos aprimorando em Cristo, está nos ensinando, está nos aperfeiçoando, está nos corrigindo, está nos ensinando a obediência. Porque, irmãos, a herança que nós temos em Cristo é uma coisa muito elevada. Nós vamos reinar com Ele. Nós vamos subjugar uma rebelião. Nós precisamos aceitar a disciplina, o sofrimento como disciplina. Nós precisamos ter como exemplo os profetas que falaram em nome do Senhor. Nós precisamos olhar para essa nuvem de testemunhas e dizer: eu não vou abrir mão do meu processo. Eu não vou abrir mão de ser amadurecido, aperfeiçoado, de aprender, de chegar ao conhecimento de Cristo Jesus. Amém? E olha que interessante para nós concluirmos essa questão da perseverança aqui. Tiago capítulo 1, verso 2. Não devia ter esse texto na Bíblia, né, gente? Porque ele é pancado, ó. Tiago capítulo 1, verso 2. Lembrando, irmãos, que aqui eu poderia me aprofundar muito dentro desse ponto, mas não é o momento para isso. Tiago capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Estão entendendo? Estão lendo aí? Olha o que um cristão maduro ensina para nós. Irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Deus é o nosso Pai que nos corrige, nos disciplina para o nosso bem, porque Ele não quer que nos falte coisa alguma. Ele não quer que nos falte autoridade espiritual, pureza, amor, sabedoria, poder, fé, graça, prosperidade. Ele não quer que a gente fique sem usufruir de nada que Jesus já nos deu por herança, irmãos. Mas nós precisamos de lembrar do que Paulo fala à igreja dos Gálatas, quando ele diz o seguinte: enquanto o herdeiro é criança, ele está debaixo de tutores, porque ele não tem condição de administrar a herança dele. Então ele em nada difere de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Gente, mas ele não tem condição de administrar. Então nada, por mais que ele seja o herdeiro de todo aquele império, ele se iguala a todos os escravos do seu pai ali, porque ele não tem condição de herdar aquilo, de administrar aquilo. Ele não tem habilidade, ele não tem sabedoria, ele não tem maturidade, ele não tem os valores certos, ele não tem as motivações certas, ele não tem o coração, sabe, com os fundamentos certos. É disso que a Bíblia está nos ensinando, meus irmãos. Jesus não vai nos dar nada que vai nos matar, que vai nos corromper, que vai nos desviar do propósito, que vai, sabe, nos ensoberbecer, que vai... Não vai. Então, às vezes, a gente, como o Tiago mesmo diz, a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal para gastar com nossos próprios interesses. Então, quando nós vamos sendo amadurecidos e aperfeiçoados, nós vamos passando a pensar como Jesus, a ter as motivações como Jesus, ter os interesses de Jesus, ter o coração voltado para as coisas que o coração de Jesus está voltado. Aí Ele pode nos confiar coisas. Então isso é muito interessante, gente, é muito importante. A perseverança tem que ter ação completa, para que nós possamos nos tornar maduros e íntegros, completos, sem nos faltar coisa alguma. Então persevere, permaneça, não desista, meu irmão, segue em frente. Olhe para essa nuvem de testemunhos e fala: ok, pode ser o sofrimento que for, ninguém aqui foi cerrado ao meio ainda, né? Há uma necessidade de equilíbrio concernente a isso. Por exemplo, na doutrina pentecostal, a gente ouve muito: Deus vai te colocar no leito, foi Deus que te
Se não for por bem, vai por mal, né, de certa forma. Tem um equilíbrio aí. O Senhor pode nos sujeitar a algumas situações para a gente. Ele não quer que a gente. Bíblia diz, irmãos, que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, não foi feito para nenhum homem, não. Deus nos ama, gente. Deus deu seu Filho para toda a humanidade. Ele não quer que ninguém se perca. Quando Pedro está falando sobre a vinda de Cristo, ele fala, as pessoas vão começar a zombar e dizer, cadê? Ele falou, não, ele não está tardando a sua vinda. Primeiro que para ele um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Ele não está limitado a esse tempo que você está. Mas ele está dizendo, ele quer que todos se salvem. Ele é paciente para convosco. Então, eu estou querendo chamar nossa atenção, irmãos, que ao invés de nós resistirmos, a gente deve olhar e, buscar discernir. O Senhor está me dando um exercício. O Senhor está me dando uma prova. Que ao contrário da escola pública, Ele não vai te aprovar só para poder ter o know-how lá que aprovou, teve muito aprovado. Ele não faz isso, Ele te ama, Ele não faz isso. Reprovou, Ele vai te dar a prova de novo. Reprovou, Ele vai te dar a prova de novo. Ele reprovou, vai te dar a prova de novo. Ele não vai mascarar, fingir, não vai, irmãos. Eu passava de ano, gente, porque eu estudava em escola particular, então. Eu cheguei onde eu cheguei, porque era escola particular, então, tipo assim, né? O cara reprova, o pai tira ele da escola, não tem? Primeira chamada, terceira chamada, segunda, quarta, quinta chamada. Eu expus minha fraqueza, gente. Mas nós precisamos entender isso. A perseverança tem que ter ação completa. Que o Senhor quer que a gente tenha tudo. Mas se nós formos infantis, irmãos, a nossa fé, o nosso entendimento espiritual, nós não nos diferenciamos em nada de um escravo. Embora sejamos herdeiros de tudo, porque nós já o somos em Cristo Jesus. Por isso que o escritor aos Hebreus fala sobre a igreja dos primogênitos. Primogênito é o filho mais velho, maduro, adulto. O espírito dos justos aperfeiçoados. Provavelmente no seminário em busca da maturidade nós vamos fundo nessas coisas. Então não perca, 14, 15, 16 agora de fevereiro. Entrada franca comigo, pastor Eve Pacheco. Você que está me assistindo, vem. E para concluir, Romanos capítulo 8. Não posso deixar de concluir com uma coisa maravilhosa, né, irmãos? Que o sofrimento vai acabar. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Os sofrimentos vão acabar. Tanto o natural quanto o espiritual. Quando nós estivermos com Cristo, nós vamos ter o galardão. Não vai ter mais... Por isso, irmãos, que a hora é agora, hein? A hora é agora. O reino de Deus já começou para nós. A eternidade já começou para nós, irmão. Não fica esperando arrebatamento para você ir para o céu e lá. Não, é agora. É agora. Não tenha nenhuma reunião como comum, não tenha nenhum seminário, nenhuma conferência, não tenha nenhum dia de oração sua, não tenha nenhum dia de leitura bíblica. Aproveite as oportunidades. Corra. É corrida que nos está proposta. Corrida não é ficar andando distraído, amanhã, estou de um mês de folga. Irmão, vamos, corrida. Corra de tal maneira que você alcance o prêmio. Não são todos que correm no estádio e ganham o prêmio, não. Corra de tal maneira que você alcance. Isso é muito importante. Mas glória a Deus porque os sofrimentos vão acabar. Glória a Deus porque os sofrimentos vão acabar, irmãos. Tem data de vencimento. Romanos capítulo 8, verso 18, um texto muito conhecido. Olha o que Paulo diz. Paulo declarou isso porque ele havia recebido revelação, ele havia recebido entendimento. Então ele sabia que o sofrimento tem um fim no dia de Cristo. Agora, o sofrimento tem um fim para aqueles que estão em Cristo. Porque existe o sofrimento eterno. No lago de fogo, com Satanás, falso profeta, besta, e todos aqueles que se rebelaram contra o Senhor e não creram em Cristo Jesus. O desprezo e a distância eterna do Senhor.
Então, para nós, a igreja, para nós, os salvos, para nós, os filhos e filhas de Deus, irmãos, o sofrimento tem prazo de validade, tem data de vencimento. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Se nós entendemos as Escrituras naquilo que eu acabei de pregar aqui, e naquilo que você vai crescendo em entendimento espiritual, você tem condição de falar o que Paulo diz. Se você vive a sua vida hoje com os olhos fitos em Jesus, com os olhos naquilo que é o seu prêmio, naquilo que é a sua herança, você diz, os sofrimentos leves e momentâneos não tem para que se comparar. Não tem como nem comparar. Não tem nem como colocar na balança, não tem nem como fazer um paralelo com o peso da glória que em nós vai ser revelada no dia de Cristo. Irmãos, não viva seus dias nesse mundo baseado no fim em si mesmo aqui. Viva a sua vida nesse mundo com seus olhos fixos em Jesus, o seu prêmio, a sua herança, a sua coroa, o seu galardão eterno, a sua vida no reino de Deus. Por isso que Paulo pode dizer, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem nem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Isso é maravilhoso. Se nós enxergamos os sofrimentos com esse prisma, se nós aprendemos o que o Espírito está nos dizendo nessa mensagem hoje, irmãos, nós vamos ter condição de falar como Paulo falou. Por que Paulo pôde falar em Filipenses 1:21? Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele tinha entendido, ele não vivia pela vida terrena, ele vivia pela vida futura, pelo reino vindouro. Ele tinha revelação do que a herança, o que vai ser. Ele foi um dos homens que mais falou sobre o tempo vindouro, sobre a eternidade. Então nós precisamos aprender isso. Quando nós vivemos por essa realidade, nós podemos dizer que nossos sofrimentos não podem nem comparar com o gozo eterno em Cristo. Porque Jesus virá, irmãos. E nós vamos estar com Ele eternamente. E olha o que a Bíblia diz para concluir. Apocalipse 21, verso 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, porque os sofrimentos momentâneos dessa era vão acabar. Onde nós vamos estar eternamente na Nova Jerusalém, com nosso Senhor amado Jesus, onde nós vamos estar num corpo incorruptível, não se corrompe mais, um corpo glorificado, onde nós vamos estar em um estado eterno de plenitude e perfeição com o nosso Senhor, vida eterna, plena, completa com Ele, meu irmão. Então, quando você vive a sua vida com a convicção dessa certeza, dessa promessa, você fala, ok, dou conta de passar por esses sofrimentos aqui. Ok, eu vivo por uma esperança de um dia estar com o Senhor, onde não vai ter mais nada disso. Isso é passageiro. Irmãos, nossa vida aqui nessa terra é uma unhazinha fina diante do que é a eternidade. Então tira os seus olhos daqui e viva aqui com os seus olhos lá, crendo nessa promessa do nosso Senhor Jesus. Então não vai haver mais morte, irmãos. Não vai haver mais dor. Não vai haver mais tristeza. Então, nós terminamos essa série da questão do sofrimento, entendendo pelas Escrituras que o sofrimento, para aqueles que estão em Cristo, para a igreja, para o povo santo de Deus, terá fim. Terá fim.
Amém? Glória a Deus por isso. Vamos colocar de pé.